Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos aqui para iniciar a nossa palestra. Eu gostaria de dizer a todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração, seus pedidos de vibração, de ajuda espiritual. No final da nossa palestra, ao fazermos as nossas preces, as nossas vibrações, todos serão lembrados. Eu convido vocês para que a gente inicie então com a nossa prece, unindo os nossos bons sentimentos, unindo os nossos bons pensamentos, para que possamos juntos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que estudaremos hoje e proteção para a nossa reunião de hoje. Que a equipe espiritual esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando, para que a gente possa tirar bom proveito dessas lições de hoje e aplicá-las na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Hoje nós falaremos de uma lição que está no Novo Testamento, em Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Pedro e João subiam ao templo para orar, quando foi levado a eles um coxo que se colocava como pedinte na porta daquele lugar sagrado. Vendo Pedro e João, o coxo pediu para eles uma esmola. Os apóstolos falaram ao necessitado para que ele olhasse nos seus olhos, e Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se de pé. Andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Essa é a passagem que nós vamos estudar hoje. Levanta-te e anda. Pedro não trazia consigo bens materiais, mas ele trazia os bens espirituais, que era o que aquele homem mais necessitava. A sua fala estava carregada de energias, de magnetismo, de amor e de determinação para auxiliar. Foi um convite à mudança de atitude mental que aquele homem passou a ter a partir desse evento. Saiu da inércia, saiu da zona de conforto. Essa é a lição espiritual dessa passagem para nós. É isso que muitas vezes nos acontece. Nos aleja como espíritos em evolução, tira nossas forças, nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque nós estamos confortáveis naquela situação, nós deixamos de avançar, nós deixamos de levantar e andar em direção à luz, em direção ao Pai, em direção à nossa evolução espiritual. O imperativo, em nome de Jesus, levanta-te e anda, tem que agir no íntimo de cada criatura, de cada ser, penetrando diretamente na raiz do mal, para reerguer os caídos, tanto física
como espiritualmente. Ele coloca-nos no caminho do franco restabelecimento, meus irmãos, que é o único caminho favorável para a verdadeira cura, que é espiritual. Jesus cura a nossa alma acima de qualquer coisa. Quando nós recebemos esse impulso, é só o primeiro passo na caminhada para a nossa redenção. Eu costumo usar o exemplo da construção de uma casa. Se você aí que está me assistindo se arrepende de algo mal que tenha feito, ou se arrepende de não ter feito algo bom, lembre-se que o arrependimento é só o alicerce da casa chamada redenção. Há que se erguer as paredes, que é o serviço de reparação. É necessário fazer o acabamento, que significa o perdão. É necessário colocar as janelas, portas, que serão abertas por uma nova vida regenerada. E o teto finalmente conclui a obra, que é a verdadeira felicidade, a felicidade eterna. E aí está pronta a casa chamada redenção. Quando nós recebemos essa ajuda e iniciamos a nossa jornada, nós não devemos mais parar de andar em busca da luz. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar na inércia. Por isso Jesus disse a tanta gente: levanta-te e anda. A tua fé te curou. Vá e não peques mais. Essa é a mensagem do Mestre na nossa vida. E quando nós recebemos essa ajuda e começamos a caminhar, nós também nos tornamos doadores, que foi o que aconteceu com os apóstolos, que foi o que aconteceu com Pedro e João nessa ocasião. Eles doaram o que eles tinham. O pouco que nós temos é muito importante. O pouco de bem que nós doamos, ele se multiplica e retorna a nós. Não há ninguém tão pobre no mundo que não possa dar de si mesmo. E Pedro deu do seu amor, ofereceu o amor ao pedinte, lhe devolveu sim o uso das pernas através do magnetismo, mas isso retirou aquele homem da sua condição de mendigo e possibilitou a ele trabalhar e ganhar o seu salário. E aí eu lembro de Paulo, quando Paulo diz: digno é o trabalhador do seu salário. Dignidade, meus irmãos. Nós também podemos oferecer isso para os nossos irmãos, por que não? Auxiliá-los a ter dignidade. Esse é o nosso trabalho. É isso que Jesus espera de nós. Servir com desinteresse, dar do nosso tempo, dar das nossas habilidades. Existem tantas possibilidades, tantas oportunidades para ser útil. E nós esquecemos de uma coisa: nós somos sim afortunados, todos nós. A maior fortuna que nós temos não se pode guardar em cofres, não se pode guardar no banco, porque ela já está guardada no nosso coração e na nossa mente.
ela é composta pelas virtudes e pela sabedoria que nós conquistamos nas nossas encarnações e que principalmente nós utilizamos para o bem comum, para o bem do próximo. Nós devemos ser fortes como uma rocha diante das intempéries da vida e não desanimar de fazer o bem, de ser bom. Aliás, rocha é o significado do nome Pedro em grego, e Jesus o apelidou de Cefas em aramaico, que significa pedra. No capítulo 16 de Mateus, versículo 28, Jesus diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é o templo, não é a construção que Jesus estava falando. Jesus estava falando: eu edificarei os meus ideais, os meus objetivos sobre ti, Pedro, dentro de ti, Pedro. E nós também podemos ser como Pedro. Construir esses ideais do Cristo dentro de nós. É isso que significa esse versículo 18, narrado por Mateus no seu capítulo 16. Jesus quer edificar em nós essa rocha, essa força, para que a gente possa passar adiante, levar adiante para os nossos irmãos. Os homens e mulheres, todos que anseiam viver uma vida plena, e eu acredito que esse seja o anseio de todos nós, viver uma vida em plenitude, devem seguir esse convite do Mestre Jesus: levantar e andar em direção à luz. Renascer, homens e mulheres novos. Caminhar com segurança nessa senda da renovação, da redenção, da vida nova. E eu sinceramente desejo, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos permita seguirmos sempre nessa caminhada. Essa é a grande mensagem dessa lição. Nós recebemos o impulso de Jesus, o impulso dos nossos irmãos espirituais que já estão em planos superiores, para que nós possamos levantar, para que nós possamos superar todas as nossas dificuldades. Mas nós também vamos nos tornar doadores. Essa é a lição de hoje, de Pedro, cujo nome verdadeiro era Simão Barjonas. Eu convido vocês nesse momento para que a gente possa, através das nossas orações, das nossas vibrações finais, unir mais uma vez os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, pedindo proteção ao nosso Pai, pedindo paz, harmonia, para que a gente consiga enfrentar as vicissitudes dessa caminhada. Vamos lembrar então de todos os nossos irmãos que pediram orações, que pediram preces, que pediram auxílio espiritual nesse momento. Vamos pedir por todas as instituições sociais da nossa cidade, da nossa região, para todos os trabalhadores
voluntários e pacientes desses lares. Pedir pela Santa Casa de Misericórdia, que é o hospital da nossa cidade, para todos os hospitais das outras regiões, pelos médicos, enfermeiros, trabalhadores e pacientes, para os nossos irmãos que se encontram doentes nos seus lares, para os espíritos desencarnados que sofrem, que possam receber também as nossas preces, as nossas vibrações. Vamos pedir pelo presídio da nossa cidade, para os presídios de outras regiões, para aqueles que se encontram encarcerados, para os trabalhadores que lá se encontram. Vamos pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração das nossas cidades, do nosso país. Pedir pelo nosso Brasil, pedir pelo nosso planeta Terra, onde haja violências de toda ordem, onde haja sofrimento, fome, guerras, doenças. E vamos finalizar pedindo pelo nosso lar, pelos nossos amigos e familiares, que Jesus possa estar conosco no nosso lar, que os bons espíritos possam fluidificar a nossa água, possam nos aplicar os passes regeneradores. Vamos pedir mais uma vez pelos nossos irmãos que nos solicitaram orações e ajuda espiritual também, que possam receber, cada um conforme a sua necessidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. E se Ele nos permitir, estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos vocês.